Vamos lá, vamos iniciar. Valendo! Valendo, vamos lá. E hoje o assunto é um assunto muito interessante, muito importante. Estamos aqui no plantão de dúvidas e oficina de prática da pós-graduação em Direito Civil. E hoje o assunto, gente, nós vamos falar sobre divórcio. Tema importante, tema necessário, porque muitas mudanças ocorreram. Então, eu quero que você saiba tudo sobre divórcio, separação, para que você possa ajudar o seu cliente e não cometer erros, né? Erros que podem prejudicar muito o cliente. Então, vamos juntos navegar por esse mundo importante, tá bom? Vamos lá, quero muito que você aprenda, vamos discutir, vamos treinar aqui. Essa é a ideia do plantão de dúvida. Lembrando que o professor traz o assunto, o carro abre alas e você faz as perguntas ao final, tá bom? Então, a ideia é essa. Então, vamos juntos aqui. O que eu quero que você saiba a respeito de divórcio? Então, vamos lá. Primeiro, no passado era necessário fazer a ação de separação e posteriormente a ação de divórcio. Na verdade era feita a ação de separação e depois posteriormente a ação de conversão de separação e divórcio. Era isso. Com a emenda constitucional 66/2010 não é mais necessário você fazer a separação e depois o divórcio. Então eu consigo, após a emenda constitucional 66/2010, é possível fazer o divórcio direto, ou seja, sem a necessidade da separação. Não é que a separação acabou, mas não existe mais a necessidade. Porque se você é advogada, orienta o seu cliente a fazer separação, você orientou errado. Porque depois ele vai gastar dinheiro, custos judiciais, honorários advocatícios para fazer a conversão da separação em divórcio sem necessidade. Não resolve o problema do seu cliente. Então, cuidado com isso, tá? Então, nós temos sim, a partir da emenda constitucional 66/2010, nós temos o divórcio direto, ok? Então isso é importante, hein? Nós temos o divórcio direto, temos que explicar isso. O que eu quero trazer para você? Foram registrados, no ano passado, mais de 68 mil divórcios no Brasil. É muita coisa, mais de 68 mil divórcios no Brasil. Ficou 10% abaixo do ano anterior. Então é muita coisa, olha o nicho de mercado que nós temos. Quando nós falamos de divórcio, nós temos a lei de divórcio, que é a Lei 6.515, de 77. Essa lei nos interessa, é uma lei antiga, mas ainda nos interessa. Divórcio, gente, é um instrumento jurídico utilizado para obter o rompimento legal e definitivo do vínculo matrimonial, ou seja, do casamento civil. Ele foi instituído no Brasil pela Lei 6.515, de 77. Lá no artigo 24, essa lei ainda em vigência, dispõe que o divórcio põe termo ao casamento e aos efeitos civis do matrimônio religioso. O parágrafo único, inclusive, ele esclarece o quê? Que o pedido somente competirá aos cônjuges, podendo, contudo, ser exercido em caso de incapacidade por curador, ascendente ou irmão. Então, nós temos uma situação, até a emenda constitucional 66/2010, porque até a emenda constitucional 66/2010, ocorrida, né, em 2010 de fato, o divórcio se dava após 2 anos da separação. Então eu tinha que fazer a separação e depois 2 anos, lapso temporal. Depois de 2 anos eu tinha que fazer a ação que chamava ação de conversão de separação e divórcio, que poderia ser consensual ou litigiosa. Olha que coisa, hein? Então é importante saber isso. Mas com a emenda, né, esse prazo foi suprimido, assim como também a separação extrajudicial ou judicial. E assim estabeleceu-se que o divórcio direto pode ser feito, que pode ser concedido a qualquer tempo pela solicitação do cônjuge, seja esse unilateral ou consensual, unilateral litigioso, né? Então, tivemos uma mudança importante. Trabalhando o assunto divórcio, o que nós precisamos saber? Existe a tabela da OAB, é cobrado o valor da tabela da OAB. O divórcio, na tabela da OAB, ele tem aí o seu valor em média de R$10.000, o consensual. Quando é litigioso, nós temos um valor de fato cobrado com base no patrimônio. Então, essa é a ideia
conforme tabela da OB, respeitando a regra que a OB impõe. Né? Não pode ser cobrado nunca um valor inferior à tabela da OB, senão é infração ética. Quando nós falamos de divórcio, o primeiro divórcio que nós temos que falar é o divórcio consensual, também conhecido como divórcio amigável, voluntário. O divórcio consensual amigável trata-se do divórcio que tem como concordância das partes acerca da dissolução, do fim do casamento. Isto fica bem claro em todos os aspectos da dissolução. Esta é a opção comumente, de fato, aconselhada pelos advogados, porque você gasta menos, você consegue fazer esse divórcio mais rápido, você pode fazer no cartório se não tem filhos, não tem incapaz. Então é muito bom fazer o divórcio consensual, porque ele é muito mais rápido. Evita prejuízos, reduz conflitos. É o caminho, né? É o caminho mais fácil em qualquer processo, é o consensual, é o amigável. Sem dúvida nenhuma, isso reduz os custos do divórcio, os custos são bem mais baixos e a rapidez, não há que se falar, é muito mais rápido. Lembrando que a gente pode fazer até no cartório, obrigatoriamente com a presença do advogado também. Quando nós falamos do divórcio, então o divórcio pode ser feito de forma direta, sim, divórcio direto, consensual. O divórcio litigioso é aquele que tem briga, tem litígio, um quer, outro não quer, os dois querem, mas tem divisão de bens, tem herança, tem partilhas de bens, de direitos, o cachorro no meio, filhos no meio, então tem briga, alguma coisa não está dando certo, alguma coisa o casal não concorda, o ex-casal, tem que ser usado o divórcio litigioso. O divórcio litigioso, entretanto, trata-se do divórcio em que uma das partes, ou ambas as partes, se recusa a realizar o divórcio de forma amigável. Isso significa que as partes não conseguem chegar a um consenso acerca dos temas da dissolução do casamento, e nesse caso as partes devem, cada uma encontrar o seu advogado, cada uma vai ter o seu advogado, seja um defensor público ou seja, cada um precisa encontrar um profissional que a represente no litigioso, que represente uma das partes, pelo intermédio de um advogado, advogada, dá entrada no divórcio, o outro é citado, apresenta a defesa, a contestação, é assim que funciona. Após a distribuição do divórcio, como que funciona? O juiz marca normalmente a audiência de conciliação e mediação, juiz, o Poder Judiciário, nessa audiência para tentar um acordo, para gerar um acordo. Se acaso a conciliação não acontecer, o processo segue até que a questão seja resolvida pela decisão, e alguns pontos são necessários nesse divórcio. Nem sempre eu preciso da audiência de conciliação para fazer acordo. Eu posso fazer um acordo antes e pedir a homologação. Temos a audiência de conciliação em regra e temos a audiência de instrução e julgamento, que pode o juiz marcar ou não. Já foi uma regra no divórcio ter audiência de instrução e julgamento, hoje não. A partir da emenda constitucional 66 de 2010, como o divórcio é algo mais comum, vamos dizer assim, essa audiência nem sempre é agendada, é marcada. Pode o juiz antecipar o julgamento do divórcio após a audiência de conciliação e mediação. Quais são os documentos necessários para esse tipo de divórcio? Certidão de casamento, é um documento claro, primordial, porque você está pedindo divórcio, o fim do casamento, que vai ser averbada nessa certidão. Se tem filhos, certidão de nascimento dos filhos, se o casal possui filhos, comprovante de endereço, comprovação financeira das partes, pode pedir justiça gratuita ou não, e a relação dos bens em comum também do casal. O foro competente, ou seja, o fórum competente, o divórcio, quando precisa ser ajuizado no Poder Judiciário, no fórum, deve ser realizado no foro competente, segundo o artigo 53 do Código de Processo Civil. E aí o 53 esclarece o quê? Que é competente o fórum para ação de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento de dissolução de união estável, o fórum de domicílio do guardião de filhos incapazes. Então, se tem filho incapaz, é onde reside o filho. Se não tem, do último domicílio do casal, caso não haja filhos ou não haja incapaz. E do domicílio do réu, se nenhuma das partes residir no antigo imóvel. Vamos dizer que ninguém mora no antigo imóvel que residia o casal, enquanto casal, então no domicílio do réu. E também temos mais uma opção acrescentada pela Lei Maria da Penha, Lei 11.340, do dia 7 de agosto de 2006, que também o divórcio pode ser feito no domicílio da vítima de violência doméstica e familiar nos termos da lei. Então, mais uma opção que você tem que saber. Vale explicar, vale lembrar que o divórcio litigioso não pode ser realizado de forma extrajudicial. Tem briga, não é no cartório que eu vou resolver isso. Se não tem briga, posso resolver no cartório se não tiver menor incapaz, sempre com a presença obrigatória do advogado ou advogada. E detalhe, cartorário não pode indicar advogado para ficar assinando escritura pública de divórcio, hein? É errado isso.
Cartorário que faz isso sofre reclamação na corregedoria e se for escrevente vai ser demitido por justa causa, hein? Não pode. E se o inscrevente no cartório ficar dando cartãozinho para você, tem um advogado que cobra R$300 para fazer acompanhamento, para assinar a escritura pública, R$1.000, R$2.000, sabe o que você faz? Vai falar, denuncia na corregedoria e vai falar com o oficial de cartório, porque ele tem que ser dispensado, ele ou ela, tem que ser demitido por justa causa. Não pode fazer isso, o advogado tem que ser da sua confiança. Sabe por que ele está fazendo isso? Ele está fazendo isso porque ele tem um acordo com esse advogado, essa advogada que não está sendo ético, de dividir meio a meio os honorários. Então, quem sai perdendo nisso é você, porque não tem um advogado, uma advogada que te represente de verdade. Porque esse advogado que se sujeita a fazer isso, fazer uma parceria dessa com o cartorário, ele não está nem aí para o seu direito, né? Ele quer assinar sem ler para ganhar o dinheiro dele fácil. Então, errado o advogado, errado o cartório, tá? O escrevente. Então, cuidado. Vamos lá. Outro ponto importante também. O divórcio é um direito, né, do indivíduo. Então, temos que deixar claro isso. Vale lembrar que o divórcio litigioso não pode ser realizado de forma extrajudicial, conforme eu tinha falado, e além disso não é possível que a outra parte impeça que o divórcio aconteça, uma vez, como já dito, na Constituição o divórcio é um direito do indivíduo, né? E assim a parte acusada deve focar em outros aspectos do divórcio, como a separação de bens, guarda, filhos, visita, lembrando que cabe pensão alimentícia de cônjuge para cônjuge também, tá? Como funciona a divisão de bens quando o casal se divorcia? Vamos lá, isso é um assunto importante também. Quando um casal se casa e se toma, né, a decisão de fazer um divórcio acerca da divisão de bens, existem alguns tipos de divisão que podem ser realizadas. Então vamos lá. Primeira, existe o regime parcial, comunhão parcial de bens. Segundo, o regime comunhão universal de bens. Terceiro, separação total de bens. Quarto, separação obrigatória de bens. Quinto, separação final nos aquestos. Tá? Então nós temos os regimes de casamento. Se o casal, ao realizar o casamento civil, não optou por nenhum regime, o regime automático é o parcial de bens. No passado, o regime automático já foi união universal de bens. Hoje, o automático é parcial de bens. Tá? Ou seja, casou, tudo após a consumação do casamento que foi adquirida dos dois. Seja o casamento entre homem e mulher, homem, mulher e mulher, não interessa, porque hoje é possível, conforme a resolução 175 do Conselho Nacional de Justiça. A comunhão parcial de bens, então, ela trata-se do regime em que se divide tudo o que foi constituído a dois, ou seja, se você tinha um imóvel antes do casamento, ele não entra na divisão. Entretanto, se o casal, se o cliente compraram imóveis juntos, em regime parcial de bens, o cliente deve dividir, o advogado deve orientar da forma correta que esses bens devem ser divididos, seja uma das partes fazendo o pagamento do valor equivalente e seja a outra pela venda, né, ou alguma outra divisão que o casal chega a um consenso de decidir. Em relação à comunhão universal de bens, casou, o que eu tinha passa a ser dela, o que ela tinha passa a ser meu também, é uma mistureba, né? É uma mistureba. Então a comunhão parcial de bens é tudo após a constância do casamento. Agora a comunhão universal, o nome já diz universal de bens, hoje, né, muito menos utilizada, já foi o regime automático. A comunhão universal de bens é aquela em que, como o nome já anuncia, já diz, se divide todos os bens entre o casal, e isso vale inclusive para os bens adquiridos antes do casamento, tá? Então, ponto importante também, temos que falar sobre isso. Na separação total de bens e separação obrigatória, esse regime é o extremo, né? O oposto à comunhão universal de bens. No caso da separação total de bens, durante o casamento, o que cada um adquiriu pertence a ele, ou seja, não existem bens que devem ser divididos. É o famoso o que é meu, né? O que é seu, é seu. É verdade, é o famoso, né? Trago para você também que se o casal possui filhos, caberá ao Ministério Público definir a divisão de acordo com o regime que é melhor para cada caso também. E a separação final dos aquestos, como que vai ficar essa partilha, professor Júnior? Esse regime é um pouco diferente, né? Ele funciona assim, é um verdadeiro contrato. Durante o casamento, os bens são individuais durante o casamento, ou seja, se aplica o regime de separação de bens. Entretanto, quando o divórcio ocorre, se ocorrer, a divisão de bens passa a ser pelo regime de comunhão parcial de bens. Isso significa o que foi adquirido antes do casamento pertence ao cônjuge que o adquiriu, e agora os bens conquistados durante o casamento são patrimônio do casal, logo devem ser divididos. Vale lembrar também que nesse caso, isso de fato, não se aplica aos bens conseguidos gratuitamente, ou seja, herança, doação, entre outros também. Então, importante também.
O valor da causa, né, do divórcio, a cobrança de honorários em processo de divórcio, isso é importante, é com base sempre no valor dos bens, né? É feita uma cobrança nesse sentido. Ou um valor mínimo, tá? Ou um valor mínimo. Quanto tempo demora para realizar um divórcio? Na verdade, o divórcio costuma ser rápido. Se é consensual, é muito rápido. Já fiz divórcio no cartório com 20 dias, judicial com 30 dias, 40 dias. Então, é muito rápido. Se é litigioso, ele demora, porque um vai ser citado, vai apresentar contestação, vai ter audiência de conciliação. Então, o fator de ser litigioso torna o divórcio mais demorado. Quando tem filho e guarda, eu posso discutir no divórcio? Nem sempre. Em alguns estados, a jurisprudência é pacífica que a ação de guarda, visita, pensão alimentícia deve ser feita em uma outra ação, ok? Então isso também é importante. Trago a você que podemos pedir, devemos pedir a antecipação do divórcio e aí o processo continua no que diz respeito somente, exclusivamente, à partilha de bens. Então podemos pedir antecipação do divórcio, isso ajuda muito o cliente fica muito feliz. Então fica a dica aí também. Legal, gente, mais um plantão de dúvidas, né? O doutor Alceu que está aqui conosco, Alceu Martins. Bom dia, meu caro professor, excelente quinta-feira. Para nós, doutor Alceu, muita saúde, muita paz. Quinta-feira já está passando rápido, né? Doutor do céu, está passando muito rápido. Olha, é assustador, né? Assustador, só os cabelos brancos crescendo, né? A Jéssica Santos, a doutora Jéssica Santos aqui. Mas é alvenaria feita em cima do terreno de herança dos pais. O cônjuge, para ser ressarcido, apresentar provas do que gastou. Quando nós construímos na casa, isso é muito comum quando a gente casa, né? Fazer o chamado puxadinho, né? Então, quando nós casamos e, de fato, fazemos um puxadinho na casa do sogro, da sogra, precisa guardar as notas, precisa guardar tudo, né? Porque eventual briga, litígio, pode ser cobrada as benfeitorias, ou seja, eu posso cobrar, através de uma ação de perdas e danos materiais, as benfeitorias realizadas, mas tem que provar que foi de boa fé e tem que ter recibo de tudo, né? Para provar. A doutora Elisângela está perguntando aqui, professor Júlio, é muito complicado advogar nessa área, pois o cliente liga toda hora. Eu falo que nessa área de divórcio, como você advoga numa situação de divórcio, você é psicólogo, né? Psicóloga é difícil, né? Realmente não é fácil, não. Tem que ter a cabeça boa, tem que blindar. O Augusto, que é defensor público, que é aluno aqui da nossa pós-direito civil e processo civil, está perguntando aqui, professor Júlio, numa ação de divórcio, por que tem juiz que pede para incluir pensão e guarda, e tem juízes que pedem para desmembrar da ação? Esse é um problema que nós temos, o Poder Judiciário nós não temos padrão, né? Nós não temos padrão. Então tem juiz que pede para desmembrar, porque entende que é um pedido que tem que ter uma ação autônoma, porque tem lei própria, e tem juízes que aplicam a celeridade processual e economia processual, permitindo que seja feito dentro do divórcio. O Brasil é complicado, o Brasil é muito grande, nós não temos padrão no Poder Judiciário, para nada, né? Para nada. É uma realidade. É complicado. O Vitor está perguntando, professor Júlio, como faço para fazer um divórcio consensual e não gastar dinheiro? Sou advogado, mas não quero fazer meu próprio divórcio, também não quero gastar. A professoria pública, mas aí que tá, a professoria pública você não pode ganhar mais que 3 salários mínimos, então você vai ter não vai cumprir esses requisitos, só se cumprir. Uma saída você pedir, né, para um colega de faculdade, não sei, difícil, hein? Difícil, acho que não vai ter muito o que fazer não, hein? Legal, bacana. Legal, o Wesley aqui já respondi. Gustavo está falando, professor Júlio, estou adorando a pós-direito civil e processo civil. Estou aprendendo a precificar cada ação. Muito obrigado. Fico feliz mesmo. Eu que agradeço. Olha a Cristiane aqui, bom dia. A Cristiane Germana pergunta aqui, bom dia, Cristiane. A esposa quer o divórcio e aguarda de um dos filhos, de 6 anos. Entretanto, quer ir para outro estado. O que fazer? É complicado. É complicado. Nós temos que lembrar que o divórcio, nesses casos mais complexos, o ideal é a gente resolver só o divórcio. E como nós estamos falando de guarda e visita, uma situação litigiosa, talvez seja melhor fazer uma ação à parte. Uma ação de regulamentação de visita, uma ação de regulamentação de guarda. Hoje a guarda é a guarda compartilhada, né? É a guarda automática, não mais a unilateral. Ou seja, a responsabilidade pela criança é dos dois. Então é um ponto, a responsabilidade pela criança é dos dois, mas apenas um, a criança vai morar apenas com um, né? Ou o pai ou a mãe
o guardião, né? O guardião. Então, temos até aquela guarda alternada, que é comum em outros países, não no Brasil. No Brasil é a exceção da exceção. O que é a guarda alternada? A criança mora com o pai 15 dias, mora com a mãe 15 dias, ou uma semana. Isso no Brasil a jurisprudência não aceita, acha que faz mal para a criança, para o adolescente, né, para a estrutura da criança e adolescente. Então no Brasil nós temos ou a guarda lateral ou a guarda compartilhada. A alternada, na verdade, é meio escondidinha, exceção da exceção, né? Então nesse caso, doutora, talvez a melhor opção seja o quê? Fazer uma ação autônoma, já que é uma situação complexa, né? Fazer uma ação autônoma, tá bom? De regulamentação de visita e de regulamentação de guarda são ações diferentes. A doutora Jéssica Santos, doutor, estou perguntando sobre a comprovação de gastos na CPB, pois o ex-esposo do meu marido, a ex-esposa do meu marido, expulsou ele de casa e os 2 filhos, pois falou que tudo é dela, sendo ele o herdeiro do terreno dos pais. Nesse caso, ideal é fazer separado mesmo. Faz ação de regulamentação de guarda, regulamentação de visita separada, e no divórcio deixa bem claro isso na partilha de bens. Ganhando a partilha de bens, ela vai ter que sair. Ela vai ter que sair do imóvel. Ou ele pode distribuir uma ação chamada ação de arbitramento de aluguel para forçá-la a pagar aluguel. É uma realidade também, é uma saída, né? A pessoa ficar sem pagar aluguel é uma coisa. A hora que tem que pagar aluguel, às vezes ela corre, né? O filho de 13 anos quer ficar com o pai. O problema é ir para outro estado. É um problema mesmo, verdade. Imagina, eu que agradeço, viu, Cristiane? Precisar, sempre à disposição. Olha, a doutora Renata aqui. Quero comprar um terreno rural aqui em Santa Catarina, mas estão cobrando preço acima do valor real dos hectares. Tem alguma sugestão jurídica para reivindicar o preço correto? Na verdade não tem, né? A pessoa ela vende pelo preço que ela quer, não tem jeito, né? O que você pode fazer é tentar comprar um imóvel irregular, ou seja, que não tenha documentação, não tenha registro, porque você vai pagar um valor de 40%, 50% a menos do valor de mercado e você se compromete a regularizar através de REURB, escapião, é uma saída, tá bom? É uma saída, né? Uma saída. Gente, eu agradeço a todos, mais um plantão de dúvida da Pós-Direito Civil e Processo Civil, da Escola Superior Universitária, o Portal ESO. Parabéns para você, agradeço. Conte comigo sempre, sucesso, boa semana para todos e que Deus proteja todos nós, né? Desse mundo maluco que vivemos. Então, e pense sempre positivo, não deixa ninguém desanimar você, tá bom? E tudo tem conserto, só não dá jeito para a morte, tá bom? Então não desanima. Um abraço, gente, até a próxima.